Cipriano de Cartago, Los Gigantes en la Fe. Segundo Justo Gonçalves, Cipriano de Cartago foi o mais notável da Igreja africana. Viveu entre Tertuliano e Agostinho. Ele era de uma família rica pagã e se converteu aos 40 anos, e vendeu seus bens para dar aos pobres e trilhou o caminho da castidade. Sua teologia e produção literária têm um cunho mais prático que teórico, devido aos problemas que viveram. Seu episcopado durou apenas 9 anos, provavelmente de 249 a 258 d.C. Influenciado por Tertuliano, ele enfatiza mais assuntos morais, práticos e disciplinares. No ano 250 d.C., na perseguição que Décio imprimiu à Igreja, consistia em obrigar os cristãos a negarem sua fé. Então, todas as pessoas deveriam oferecer um sacrifício aos deuses. Com isso, essa pessoa receberia um certificado. Com isso, Cipriano foge de Cartago e se esconde, para evitar maiores problemas para a Igreja, ou para ele mesmo. De qualquer forma, ele conduzia a Igreja do seu exílio por meio de cartas. Com isso, ele foi criticado pelo clero romano, que havia perdido seu bispo na perseguição. Em 251 d.C., quando a perseguição acaba e Cipriano volta a Cartago, ele tem que enfrentar o problema dos caídos. Antes mesmo da perseguição passar, muitas dessas pessoas que receberam o certificado expressaram seu desejo de retornar à comunhão da Igreja. Cipriano entende que deveria se dar uma nova chance a essas pessoas, mas que deveria cumprir uma penitência que levaria a vida toda e seriam restaurados à comunhão da Igreja apenas no fim de suas vidas, ou se dessem provas de sua fidelidade em outra ocasião de perseguição. Um grupo de confessos e outro grupo opositores à eleição de Cipriano foram contrários a esse posicionamento de Cipriano. Eles exigiam que aqueles que caíram durante a perseguição e que alegavam arrependimento deveriam ser restaurados imediatamente à comunhão da Igreja. Em resposta, Cipriano convoca um sínodo com 70 bispos para apresentar seu pensamento e escreve 2 tratados sobre a unidade da Igreja e sobre os caídos. Cipriano teve que lidar com outros problemas, como a controvérsia do batismo, se a Igreja deveria aceitar o batismo ministrado por hereges ou se deveria rebatizar os hereges convertidos. No norte da África e Ásia Menor, o costume era de rebatizar, enquanto que em Roma já se considerava válido esses batismos. Essas controvérsias que levaram Cipriano a escrever estes tratados deu início à forma da doutrina da Igreja. Até então, ninguém havia sistematizado esta doutrina. Com isso, Cipriano vê a Igreja como uma arca para a salvação. Não há salvação fora da Igreja. O que mais me chamou a atenção foi neste período em que houveram os primeiros tratados sobre como se via a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ainda que na forma de esboço e com pensamentos absurdos. Com relação à identificação do que aconteceu com esse gigante com nós hoje, no nosso contexto, vejo que as controvérsias que Cipriano enfrenta têm cunho mais ético do que teológico. E hoje,
os maiores problemas que enfrentamos é dessa mesma natureza, de natureza ética e não teológica.